Oi gente, eu sou o Hemil e hoje vamos falar sobre Five Nights at Freddy's 2. Esse jogo tem bem mais história do que o anterior e particularmente é o meu preferido. Surpreendentemente, esse jogo foi lançado só 3 meses depois que o primeiro. E se você ainda não viu o vídeo do primeiro jogo, passa lá que tá bem legal. E além disso, vai ser importante para entender algumas coisas desse. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Após um guarda dizer que os animatrônicos estavam entrando em sua sala, ele foi transferido para o turno do dia. E por conta disso, uma vaga de emprego para guarda noturno é aberta, onde pegaremos o cargo. O jornal com a vaga de emprego realça que essa é uma versão melhorada da Freddy's, mas há duas coisas intrigantes aqui. A primeira é que o salário agora é de $100 por semana, e caso você não se lembre, no jogo anterior eram $120 por semana. E a segunda é que Phone Guy nos liga. O mesmo Phone Guy que foi morto lá no FNAF 1. Ele dá as boas-vindas e pede para o nosso protagonista esquecer tudo que ouviu falar sobre a pizzaria antiga, pois algumas pessoas ainda tinham uma impressão negativa da empresa. Essa nova pizzaria conta com novos animatrônicos, que têm diversas tecnologias, como reconhecimento facial e mobilidade avançada, além de terem aprendido a andar durante o dia. Mas também tem um tipo de banco de dados criminal, o que significa que podem identificar um criminoso a longa distância. Só que ainda assim, esses sistemas têm problemas. Lembra do carinha que reclamou que os animatrônicos entravam em sua sala? Pois bem, graças a ele recebemos uma máscara de Freddy para enganar os robôs, e uma caixa de música para enganar um em específico, a Puppet. E inclusive, esses são os personagens desse jogo. Para começar, temos os Toys Animatronics. São eles, Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Balloon Boy, Puppet e Mangle. Mangle, na verdade, é uma versão toy do Foxy, mas como as crianças gostavam de desmontar o animatrônico, os funcionários desistiram de colocar as peças de volta no lugar, então a apelidaram de The Mangle. E além desses, temos os Withered Animatronics, animatrônicos quebrados que só servem para reutilizar em peças. São eles Withered Freddy, Withered Bonnie, Withered Chica e Withered Foxy. Além do Withered Golden Freddy, o Shadow Freddy e o Shadow Bonnie, que funcionam mais como easter eggs, mas que são importantes para a história. Na segunda noite, Phone Guy nos conta que a ideia inicial era reparar a linha Withered, mas eles eram feios e tinham um cheiro ruim. Então, a companhia decidiu fazer modelos mais amigáveis. Na terceira noite, Phone Guy não fala nada que agregue na história, então vamos para a noite 4. Ele diz que uma investigação está acontecendo, o que pode acabar fechando as portas do restaurante. Além disso, ele diz para tomarmos cuidado com os animatrônicos, por eles estarem agressivos demais com os funcionários. Eles agiam normalmente com as crianças, mas ficavam encarando qualquer adulto. Na última noite, Phone Guy diz que o estabelecimento está bloqueado, ninguém pode entrar ou sair dali. Mas quando isso se resolve, nosso protagonista vai para o turno do dia, já que misteriosamente uma vaga se tornou disponível. Ele diz que a empresa está tentando entrar em contato com o proprietário do restaurante original, que se chamava Fredbear's Family Diner. Na sexta noite, ele aparece meio desesperado e diz que um traje amarelo sumiu do fundo do restaurante, e após isso, os animatrônicos ficaram ainda mais agressivos. Ele aconselha que a gente termine o nosso turno, porque é mais seguro do que tentar sair dali no meio da noite. E a partir do dia seguinte, trabalharemos no turno do dia, e mais uma vez, Phone Guy nos aconselha, dizendo para verificarmos se os animatrônicos não farão mal a ninguém. Além das ligações, temos alguns minigames que nos ajudam a entender a história. No primeiro minigame, Freddy está em uma pizzaria pequena e precisa entregar bolinhos para as crianças. Mas outra criança está chorando, trancada do lado de fora da pizzaria. Até que de repente, um carro roxo aparece e um homem sai dele. O homem mata a criança e sai dali no mesmo instante. E então, recebemos um jumpscare de Puppet, o que revela que essa criança que morreu ali possuiu a marionete. E é interessante a gente analisar que não cabe uma criança dentro da Puppet, e além disso, a criança morreu do lado de fora da pizzaria. Ou seja, uma pessoa não precisa necessariamente ter seu corpo colocado num robô para possuí-lo. E esse minigame muito provavelmente se passa lá na Fredbear's Family Diner, citada pelo Phone Guy como o primeiro restaurante da franquia. No segundo minigame, controlamos Foxy da primeira pizzaria
pizzaria da Freddy's, que está divertindo 5 crianças. Mas quando Foxy vai brincar com essas 5 crianças novamente, o mesmo assassino da criança que possuiu o Puppet está ali parado, olhando para o local onde as crianças estão. Ao chegar lá, Foxy se depara com as crianças mortas. E essas crianças são as que posteriormente possuíram os animatrônicos do jogo anterior. E o próximo minigame explica como isso aconteceu. Puppet está com os corpos de 4 das 5 crianças mortas e dá um presente a cada uma delas. Após isso, dá a máscara de um animatrônico diferente para cada uma delas. E a 5ª criança finalmente aparece por 1 milissegundo. E então, recebemos um jumpscare de Golden Freddy, indicando que essa criança o possuiu. No último minigame, Puppet já ativou o Freddy, que agora está possuído por uma alma. Ela pede para ele o seguir, mas durante o percurso, acaba encontrando mais 5 corpos de crianças mortas dentro da pizzaria. E essa pizzaria é a mesma que o jogo se passa. A pizzaria reinaugurada, com sistemas atualizados e novos personagens, iria fechar por conta desses assassinatos. E considerando que na Fredbear's uma criança morreu, na Freddy's original 5 morreram e nessa mais 5, temos um total de 11 assassinatos, todos pelo mesmo autor. E isso é confirmado quando aquele mesmo cara roxo aparece e desativa Freddy no minigame. O mais intrigante é que dessa vez, o assassino tá com um distintivo, muito provavelmente de segurança. E se a gente ligar os pontos, Funny Guy disse que uma vaga apareceu misteriosamente após o segurança do dia desaparecer quando uma fantasia sumiu. O guarda, que havia relatado que os animatrônicos estavam entrando em sua sala, era o assassino. Ele basicamente entrou numa fantasia, muito provavelmente a do Golden Freddy, e cometeu os assassinatos. Após isso, colocou os corpos em pontos cegos e fugiu dali. Por conta de sua aparência, a comunidade o apelidou de Purple Guy, mas em jogos futuros, livros e filmes, descobrimos que seu nome é William Afton. Eu acho interessante ressaltar que essas crianças que vimos no último minigame são maiores do que as outras que ele matou. Seriam adolescentes, talvez? Elas possuíram Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle e Balloon Boy. E como eu disse anteriormente sobre a Puppet, um corpo não precisa ser colocado em um robô para possuí-lo, e é o que acontece aqui. E eu deixei alguns minigames de fora dessa lista porque elas seguem outra linha de raciocínio, então vamos analisar cada um deles. Primeiro, acordamos no corpo de Freddy, e nada acontece. Já em outro, Chica e Bonnie fica nos encarando, ainda no corpo de Freddy. Por último, mais alguém encara a gente, e esse alguém é a Puppet. E isso significa que a Puppet estava presente na pizzaria dos primeiros assassinatos. Como vimos, houve a pizzaria Freddy's, que não é a mesma do jogo anterior. Nessa, Puppet estava presente, e é mostrado em um dos minigames que foi ela quem concedeu às crianças novos corpos. Até que essa pizzaria foi fechada justamente por conta dos assassinatos, e chegamos na inauguração da nova Freddy's. Aqueles animatrônicos, os originais, já estavam velhos demais para serem utilizados, e é por isso que ficam escondidos numa sala, caso precisem utilizar alguma peça. E ao terminar o jogo, descobrimos que ele se passa em 1987, o que explica muita coisa. Lá no primeiro jogo, se você completar todas as noites, consegue liberar a Custom Night. E se colocar a sequência 1987, um jumpscare de Golden Freddy aparece, indicando que a fantasia usada para matar as crianças foi a dele. E isso também explica o salário desse jogo ser menor e Funny Guy ainda estar vivo, afinal, se passa 6 anos antes do primeiro. Lembra que o protagonista iria trocar de turno? Isso acontece porque nesse jogo controlamos 2 pessoas. A primeira se chama Jeremy Fitzgerald, que controlamos das noites 1 a 6, e após isso passa o 7º dia no turno do dia. Já na 7ª noite, controlamos Fritz Smith, que é demitido por mexer nos animatrônicos e falta de profissionalismo, mesmos motivos que Mike foi demitido lá em FNAF 1. E esses dois têm uma ligação, mas será abordada somente nos próximos jogos. E agora, finalmente, vamos falar sobre a mordida de 87, que foi citada lá no jogo anterior. As noites 1 a 6 se passam antes dessa mordida, e somente os Toys Animatronics poderiam andar pela pizzaria durante o dia. E o mais provável de ter feito isso é a Mangle. A gente consegue perceber que ela consegue subir e andar pelo teto. E a teoria mais aceita é: Funny Guy pediu para Jeremy Fitzgerald ficar de olho nos animatrônicos, mas Mangle provavelmente não gostou dessa ideia e subiu no teto e arrancou seu lóbulo frontal. Mas apesar disso, Jeremy não morreu. E a gente sabe
sabe disso porque no primeiro jogo, o Phone Guy diz que é incrível a capacidade do ser humano de viver sem o lóbulo frontal. E após todos esses incidentes, a pizzaria é fechada e todos os animatrônicos são destruídos, com exceção dos Withereds. A Fazbear abre uma nova empresa e reforma os Withereds, que se tornam os animatrônicos de Five Nights at Freddy's 1. Então, resumindo tudo que a gente viu até aqui, a Fredbear's Family Diner foi o primeiro restaurante da empresa, onde uma criança foi assassinada e possuiu a Puppet. Na Freddy's Fazbear Pizza temos 7 animatrônicos: Fred, Bonnie, Chica, Foxy, Golden Freddy, Balloon Boy e Puppet. E nessa pizzaria, mais 5 crianças são assassinadas, e seus corpos são escondidos dentro dos animatrônicos. E por conta de Puppet, as almas conseguem possuir aqueles corpos. A pizzaria encerra suas atividades devido aos assassinatos, e uma nova é inaugurada, com novos animatrônicos, reutilizando Balloon Boy, Puppet e mais 4 novos, da linha Toy. Na primeira semana, William é contratado como guarda noturno, e após reclamar que os animatrônicos estão invadindo seu escritório, ele passa para o turno do dia. Lá, ele veste um traje e mata 5 crianças, mas como dessa vez não tinha como esconder os corpos dentro dos animatrônicos, ele só os deixa em pontos cegos e foge para não ser preso. Enquanto isso, as almas dessas crianças possuem os Toys Animatronics, e isso explica o comportamento estranho deles. Um tempo depois, Jeremy Fitzgerald começa a observar o comportamento dos mascotes, mas Mangle arranca seu lóbulo frontal. E Fritz Smith é contratado, mas logo é demitido por mexer nos animatrônicos. Após isso, a pizzaria novamente encerra suas atividades e destrói os animatrônicos, deixando somente os Withereds para conserto. Um tempo depois, uma nova pizzaria é inaugurada, com os Withereds consertados. Phone Guy trabalha como guarda noturno e é morto na quarta noite por Freddy. E na semana seguinte, Mike Schmidt trabalha por uma semana, até que é demitido por mexer nos animatrônicos e falta de profissionalismo. A pizzaria então fecha por reclamações de pais dizendo que havia sangue e muco saindo de dentro dos animatrônicos. Gente, muito obrigado por assistir até aqui. Se você tem alguma ideia de vídeo que gostaria de ver aqui no canal, deixe nos comentários porque ajuda demais. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.